Vamos falar um pouquinho sobre a mensagem adventista de saúde. O texto que eu escolhi começa com 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 6, 17 até o 7:1. 2 Coríntios, capítulo 6, versos 17 em adiante. Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, a mensagem de saúde da Igreja Adventista é uma mensagem de santificação. É uma mensagem de preparação para encontrar o Senhor. É uma mensagem que terá como parte ajudar a preparar um povo para estar de pé quando Cristo venha. A tirar os maus hábitos da vida, não só do corpo, mas da mente, purificando a mente, a alma e o espírito. Para os que não sabem, a mensagem de saúde adventista é verdade presente para nós. Por que verdade presente? Porque a verdade presente, como eu identifico o que é verdade presente? Verdade presente é uma verdade que é pertinente para a geração que está vivendo naquele momento. Mas como que eu sei que é verdade presente? Ora, tudo que está no compartimento do santuário, onde Jesus está, é verdade presente para nós. Jesus está no lugar santíssimo do santuário celestial. No seu lugar santíssimo tinha o quê? Uma arca. Vamos ler um versículo interessante aqui. Hebreus capítulo 9, versículo 4. Nesta arca tinha não somente os 10 mandamentos, mas tinha 2 objetos mais. Hebreus capítulo 9, versículo 4. Depois de começar uma descrição aqui do primeiro e do segundo compartimento, o autor de Hebreus diz no versículo 4, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, referindo-se ao lugar santíssimo, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Então, tinha 3 coisas dentro da arca. As tábuas dos 10 mandamentos, que elas não são 2 tábuas soltas, elas são, imagina que tem uma espiral ali, né, porque ela pode fechar como um livro e abrir. E também tinha um vaso de ouro contendo o maná, e tinha também a vara de Arão que floresceu. Ora, tudo que Deus colocou dentro da arca era para ser imortalizado como verdade presente até o fim dos tempos. Porque, por exemplo, o livro que Moisés escreveu, com os livros dos rituais, dos sacrifícios, era chamado a Lei de Moisés, e foi colocada do lado da arca, do lado de fora, do lado. Ora, por que Deus não colocou o maná e a vara de Arão também do lado da arca, de fora? Por que colocou dentro, juntamente no nível de igualdade com os 10 mandamentos? Interessante, não? Pararam para pensar sobre isso? Porque a lei das ordenanças dos sacrifícios foi, há muito tempo atrás, se caducou. Mas os 3 objetos que estavam contidos dentro da arca nunca iam passar, iam ser verdades presentes até o fim da geração. Por exemplo, a vara de Arão representa a liderança. Deus escolhe os seus líderes, não é para aqueles que querem, é aqueles que Deus escolhe. Está bem claro aí a mensagem para nós. Segundo os 10 mandamentos, o sábado, 7º mandamento, a lei de Deus, a obrigatoriedade da lei de Deus. E juntamente com isso o maná. O maná é verdade presente e será até o fim dos tempos. Mas o que é o maná? O que significa o maná para nós? Nós não temos maná hoje em dia. Conselho sobre regime alimentar. A luz dada por Deus e que Ele continuará a dar, quanto à questão alimentar, deve ser para o seu povo hoje o que o maná foi para o povo de Israel no antigo, o povo de Israel no deserto. Ora, se o maná para nós representa a reforma de saúde, então a reforma de saúde, a mensagem adventista de saúde é verdade presente, e será verdade presente até o fim, porque ajudará a preparar um povo para estar de pé quando Cristo venha. Então é isso que vamos estudar um pouquinho hoje a respeito. Vamos ver um pouquinho da história da mensagem adventista de saúde, começando no século XIX, quando a expectativa de vida era apenas de 43 anos de idade, nos anos 1840. Então, neste tempo, a higiene era precária, proliferação de doenças, descrédito da provisão médica,
Os médicos usavam venenos sumamente potentes, como arsênico, estricnina, mercúrio, ópio, para, de acordo com o que eles diziam, curar as doenças. Usavam sangramentos como tratamentos. Então, a dieta americana na época, basicamente era composta de carne, pão branco, frituras, massas e alimentos gordurosos. Parece que não mudou muito, verdade? De lá para cá, não mudou muito, por isso que as doenças são as mesmas. Então vieram os reformadores, falando de terapias naturais, redução de bebidas alcoólicas, a reforma alimentar, alimentos saudáveis, água, exercício. Dentre esses, um dos pioneiros da reforma de saúde na adventista foi José Bates. E ele, desde muito cedo, ele descobriu o valor da reforma de hábitos na promoção de uma saúde melhor. Ele foi capitão de um barco mercante por muitos anos, e ele começou a abandonar aquelas práticas que ele achava prejudiciais para a saúde e o caráter moral. No ano 1821, ele abandonou as bebidas com álcool, deixando um pouco depois também o fumo. José Bates. Bates se absteve também do uso da carne, da manteiga, do queijo, gordura, tortas e bolos ricos em açúcar. E ele viveu até os 80 anos de idade, numa época que as pessoas não passavam de 43 anos em média, desfrutando abundante saúde, quando seus companheiros todos tinham saúde precária. Depois veio Ellen White, cofundadora da igreja. Deus a chamou para exercer o ministério profético, ser o porta-voz especial de Deus, revelando ao mundo a sua vontade. E ela recebeu revelações de Deus, orientações de Deus para comunicar à sua igreja, especialmente também a respeito desta dieta especial, dessa mensagem de saúde. Escreveu 40 livros aproximadamente, 5.000 artigos, 50.000 páginas de manuscritos. A terceira maior escritora de toda a história da literatura mundial e a autora americana mais traduzida, aproximadamente 140 línguas. As primeiras orientações que ela recebeu, em 1848, Ellen White recebeu uma orientação divina sobre os danosos efeitos do fumo, do chá e do café. 1848, são aproximadamente 167 anos atrás. E, infelizmente, nós, como adventistas, ainda muitos estamos lutando com o tal do cafezinho, não? São cristãos do cafezinho, né? Cristãos da Coca-Cola, do Red Bull, quando Deus já falou, isso não é bom para a saúde, isso não é bom para a mente, não é bom para a vida espiritual. Então, a mensagem adventista de saúde é uma mensagem de reforma, é uma mensagem de mudança de hábitos, para tirar um hábito ruim e colocar um bom hábito na vida. Essa é a mensagem, o conselho que Deus nos dá. Porque não só a saúde física está em jogo, amados, é a saúde espiritual. A mensagem de saúde é para a nossa salvação e para a salvação do mundo também. Depois ela recebeu uma visão mais abrangente, 1863, em Otsego, Nova York. Ellen White recebeu a maior revelação sobre a reforma de saúde. Ela viu que a temperança estendia-se ao trabalho e à alimentação. Lhe foi mostrado que a água pura e limpa era um remédio e que a dieta sem carne era mais saudável. Imagina, 1863. Depois, então, ela colocou vários princípios e orientações gerais de saúde. De importância fundamental é que era um dever religioso e sagrado cuidar da saúde e despertar outros quanto ao seu dever. Então, cuidar da saúde é um dever que é religioso e sagrado. Então, quando você coloca alimentos saudáveis na sua mesa, essa é uma atitude religiosa. Essa é uma coisa sagrada. E poderíamos até julgar o tipo de cristianismo que uma pessoa tem, dependendo do alimento que ele põe na sua mesa e tem na sua geladeira. Somos um povo que quer fazer a sua vontade, escolher os seus gostos, a sua vontade, ou somos servos de Cristo para obedecer às orientações que Ele nos dá. Então é muito importante isso. Na revelação que me foi concedida tanto tempo atrás, 1863, foi-me mostrado que a intemperança prevaleceria no mundo numa proporção alarmante e que cada um que pertence ao povo de Deus deve tomar uma elevada posição quanto à reforma dos hábitos e práticas. Então ela fala, cada um que pertence ao povo de Deus deve tomar uma elevada posição enquanto à reforma.
Estudamos essa semana sobre Daniel. Daniel colocado numa situação bem desfavorável, mas ele tomou a decisão no seu coração de ser fiel àquilo que ele sabia. Nós temos o conhecimento como povo, sabemos todas essas coisas, mas a grande maioria não praticamos. E de que serve? Nós temos que tomar uma elevada posição. De que lado estamos neste conflito? O Senhor expôs perante mim um plano geral. Foi-me mostrado que Deus daria ao seu povo que guarda os seus mandamentos uma reforma alimentar, e que quando eles a recebessem, as suas enfermidades e sofrimentos deveriam diminuir grandemente. Mostrou-se-me que essa obra progrediria. Esse conhecimento tem progredido. Hoje em dia, não somente os cristãos, as pessoas às vezes até do mundo, eu escuto falar que, me tornei vegetariano. Por quê? Porque para a saúde é melhor. Ele só tem o ponto de vista da saúde, a preocupação com a sua saúde, o que é bom. Nós temos uma outra motivação, que é a saúde espiritual, a salvação e o aperfeiçoamento do caráter de Cristo. Ela, nos seus escritos, a partir da visão de 1863, podemos classificar em 10 categorias os conselhos sobre saúde. Primeiro, que eu acabo de mencionar, o cuidado da saúde como uma tarefa religiosa e sagrada. Número 2, a causa de muitas doenças é produto da violação das leis da saúde. É uma questão de causa e efeito. Saúde não é loteria. Cada um tem a saúde que merece. Porque se é causa e efeito, eu vou colher cedo ou tarde as consequências dos meus hábitos. Terceiro, ela faz claras observações sobre a intemperança em muitos aspectos. Para ela, intemperança incluía 5 categorias. Primeiro, bebidas estimulantes, álcool, chá e café. Eu fumo também, considerado como intemperança. Comidas muito condimentadas, excesso de trabalho, indulgências, paixões imorais. Número 4, ela estimulava uma dieta vegetariana, sem o consumo de carne. Número 5, hábitos dietéticos corretos, né? Não comer entre as comidas, não comer tarde da noite, não beber muito líquido com as refeições, mastigar bem, aquela coisa toda. É muito importante os hábitos dietéticos, através das orientações de Deus para nós. Controle da mente, cuidado com o que você pensa. Importância de desenvolver hábitos corretos de pensamento, não deixar a mente vagar em temas proibidos. 7, cura por meio de remédios naturais. O ar puro, luz solar, exercício físico, abstinência. Esses 8 remédios naturais que nós sabemos, ela diz que são os únicos métodos que Deus aprova para o tratamento das doenças. Os únicos. Deus não aprova nenhum outro tipo de tratamento. Higiene pessoal. Imagina que Deus maravilhoso nós temos, né? A ponto de chamar uma mensageira para que nos dê instruções claras, específicas e minuciosas, até o que nós comemos, bebemos e como nos vestimos. Até dizendo que nós temos que tomar banho todo dia, lavar roupa. Hoje em dia, a gente sabe isso, mas naquele tempo eles não faziam isso. Eu tomava banho não todos os dias, não sei com que frequência, mas não era todo dia. As questões ambientais, ela fala de construir casas em solo elevado e seco. E por último, ela fala muito sobre a educação em prol da saúde, educação preventiva. Toda a igreja deveria ser um centro de treinamento, onde se treina os membros da igreja e os novos membros a respeito como preservar e tratar as doenças, preservar a saúde e tratar as doenças com os meios naturais. Classes de culinária, isso é bíblico, começou na mente de Deus. Orientações quanto ao uso da carne. Em 1866, Ellen White escreveu que, para aqueles que consomem carne, a possibilidade de contrair doenças é 10 vezes maior. 10 vezes maior de conseguir qualquer doença. Carne e causadores de câncer. Quando Ellen White escreveu que a tuberculose, o câncer e outras doenças fatais eram causadas por micro-organismos, o mundo médico zombou e continuou a fazer isso por muitas décadas, mas não hoje mais. Hoje está comprovado que muitas enfermidades, inclusive o câncer, são causadas por pequenos micro-organismos. Fizeram um experimento em 1974, onde 6 chimpanzés foram alimentados com leite de vacas leucêmicas. Aos 9 meses de idade, 2 deles morreram de leucemia, demonstrando que o vírus do câncer
pode ser transmitido mesmo entre diferentes espécies. Ela coloca a carne e os produtos animais como causadores de câncer e outras doenças. Ao mesmo tempo, ela não abrandava suas palavras quando questões eternas estavam em jogo. Dentro do contexto daqueles que estavam proclamando as mensagens dos 3 anjos, e deste modo preparando-se para a vinda de Cristo, ela afirmou: entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, o comer carne será finalmente abandonado. A carne deixará de fazer parte de sua alimentação. O comer carne será eliminado antes que o povo de Deus possa ser apresentado diante dele perfeito. Isso eu acho uma citação muito interessante. Se nós, como adventistas, dizemos e pregamos que Jesus está vindo, está às portas, que virá na nossa geração, como que então o comer carne será eliminado antes da volta de Jesus, se a grande maioria do povo adventista ainda consome carne? Mais de 90%, de maneira geral, ainda consomem carne. Então, quando essa profecia se cumprirá? Eu não sei. Depende de cada um de vocês, de cada um de nós, não? Cereais, vegetais e frutas preparados sem gordura e no estado mais natural possível devem ser o alimento para as mesas de todos os que professam estar se preparando para a trasladação ao céu, ser trasladados ao céu sem ver a morte. É impossível, não existe tal coisa como alguém ir para o céu sem uma preparação para o céu. Estão de acordo comigo, né? Para isso estamos aqui. Hoje o pastor, professor que deu a classe, ele disse que Deus nos dá um tempo de paz e tranquilidade agora, para nos prepararmos para o céu, para a vida eterna. Nós hoje estamos acampados justamente às margens do Jordão, como estava o Israel antigo, só esperando a ordem para cruzar o rio e entrar na boa terra. Um tempo de paz, prosperidade, mas ao mesmo tempo de muito perigo. E muitos se envolvem em coisas que não ajudam a preparação para o céu. O seguinte pioneiro que vamos falar a respeito, o Dr. Kellogg, líder do movimento adventista de saúde do século XIX. Em 1875, tornou-se um cirurgião do sistema digestivo. Com incentivo e apoio do casal White, Kellogg se formou em medicina na escola do hospital de Bellevue, em Nova York, uma das mais avançadas faculdades de medicina da época. Palavras do Dr. Kellogg sobre os conselhos de Ellen White: cada afirmação feita com referência ao estilo de vida saudável e aos princípios gerais circunscritos aos assuntos têm sido verificados por descobertas científicas. Tais escritos de 30 anos são completamente sustentados pelas descobertas científicas de hoje. Quer dizer que a mensageira de Deus, Ellen White, falou inspirada, sob inspiração de Deus, são pertinentes e são comprováveis cientificamente. E mesmo que não fosse, nós sabemos que a sua fonte é divina e assim são plenamente de confiança. Kellogg era um dínamo de energia humana. Precisava apenas de 4 ou 5 horas de sono à noite. Pedalava e corria cada manhã, ditava entre 25 a 50 cartas por dia. Adotou e educou 42 crianças, realizou mais de 22 mil cirurgias, a última com 80 anos de idade. Alguns de seus amigos costumavam dizer que cumpria o trabalho de mais de 10 pessoas ativas e viveu até os 91 anos de idade. Foi um homem fascinante. No final da sua vida se desviou um pouco do caminho que Deus tinha traçado, mas eu creio que ele foi escolhido por Deus para começar essa obra de saúde na Igreja Adventista. Ele foi o autor, o inventor dos flocos de milho, do creme de amendoim, da granola em grãos e em barra, leite e derivados de soja e substitutos da carne. Uma capacidade inventiva impressionante. Se alguém não foi ainda, uma vez eu sugeri para que fôssemos como igreja visitar a Battle Creek, o museu do Kellogg. É uma experiência muito interessante. Aí fica a sugestão, pastor, para fazer uma excursão com a igreja. Foi autor de mais de 50 livros e durante editor da revista Vida e Saúde da época, não? Por mais de 60 anos. Líder da Reforma Adventista, no ano 1876, assume a direção do Instituto Ocidental de Reforma da Saúde, que então passou a se chamar Sanatório de Battle Creek, que teve o seu apogeu no ano 1927, chegando a ter capacidade para 1.200 pacientes de uma só vez. E ele usava somente meios naturais, hidroterapia,
massagens, e pessoas famosas do mundo inteiro, como Rockefeller, Abraham Lincoln, Thomas Edison, foram os seus pacientes nesse sanatório. E esse sanatório de Kellogg foi a inspiração, né, para muitos lugares, no Brasil e no mundo, sanatórios grandes e pequenos, que prestam serviço à comunidade, ensinando, porque Deus quer que ensinemos os princípios da reforma de saúde, ajudemos as pessoas a prevenir as doenças e tratá-las com meios naturais. Nesses lugares, em Utah Pines, ficamos admirados. Depois de uma pessoa passar 17 dias lá, numa sessão, a gratidão que ela sente, tanto pessoas adventistas como não adventistas, no final todos têm a oportunidade de expressar a sua opinião, como passaram aqueles 17 dias de tratamentos. Muitos não têm nem palavras para expressar, choram de emoção, o cuidado, a atenção, a alimentação, os cultos. Jesus é exaltado no modelo de vestuário, na simpatia, no sorriso. Esse é o trabalho de Deus. Deus quer que todo lar adventista seja um modelo. Quando você convida alguém para almoçar na sua casa, que a pessoa fica impressionada, mas que alimento saudável, não tem carne, mas que gostoso, que maravilhoso, como que você faz isso? Né? E se está doente, você pode dar conselhos de saúde para ela. Todo adventista devia saber como cuidar e conservar e tratar as doenças com meios naturais. Todo adventista deve ser um médico missionário, ela fala. Ela fala muito também da integração mente, corpo e espírito, né? Um processo de cura que afeta a mente, também afeta o corpo e vice-versa. Coração alegre formoseia o rosto, mas a tristeza do coração, o espírito se abate. A ansiedade do coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. E hoje em dia se sabe muito bem que a angústia, o sentimento de culpa, causa as doenças. E lá em Utah Pines eles têm lá o pastor que está lá visitando as pessoas, orando com eles, vendo qual é o problema que a pessoa tem na sua vida. Talvez é um problema que a pessoa não consegue perdoar, está lá causando remordimento, sentimento de culpa, alguma coisa que ela fez no passado. Tudo isso, temos um maravilhoso Salvador que é capaz de perdoar, limpar, purificar a mente e o coração e também o corpo. As pessoas têm que saber a respeito disso. Existem 4 regiões no mundo onde as pessoas vivem mais: Okinawa, no Japão, Sardenha, na Itália, Península de Nicoya, em Costa Rica, e Loma Linda, Estados Unidos, onde os adventistas foram estudados e então se estabeleceu aqui algumas características comuns que existem nesses paraísos de longevidade. Por exemplo, menos incidência de doenças cardiovasculares, levam uma vida ativa, número extraordinário de habitantes com 100 anos ou mais, né? 30% genética e 70% de comportamento. Muitas pessoas dizem, não, mas eu tenho doença, eu sou doente, mas é genética. Herdei, minha mãe tinha, meu avô tinha, mas veja bem, está comprovado que a genética, ela carrega a arma, o estilo de vida aperta o gatilho. Você pode ter genética, mas você, com o seu estilo de vida, você pode derrotar, vencer a genética. Está totalmente comprovado isso. Essas pessoas que vivem mais consomem poucas calorias, quer dizer, não têm sobrepeso, a alimentação é rica em frutas, verduras, mantêm-se fisicamente ativas, exercitando-se até mesmo após os 80 anos, não fumam e têm uma religião, uma fé e desenvolvem a espiritualidade. É um erro supor que a força muscular depende do uso do alimento animal. As necessidades do organismo podem ser melhor supridas e mais vigorosa a saúde se pode desfrutar deixando de usá-lo. Cereais, frutas, verduras e nozes contêm todas as propriedades nutritivas necessárias a formar um bom sangue. Mas também tem a parte espiritual, que é muito importante. O amor difundido por Cristo passa por todo o ser, um poder vitalizante, todo órgão vital, o cérebro, o coração, os nervos, transmite vida, liberta a alma da culpa, da dor, da ansiedade, do cuidado que consomem as forças vitais, implanta na alma uma alegria que coisa alguma terrestre pode destruir,
Alegria no Espírito Santo, alegria que comunica saúde e vida. Quem tem fé, quem tem uma religião, quem realmente vive a sua religião, que não é somente de nome, de número, mas que realmente vive, tem a Cristo no coração, esse terá muito mais chance de ter saúde física, emocional e moral. Razões para a reforma. Existe um capítulo, o primeiro capítulo do livro Conselhos sobre o Regime Alimentar se intitula Razões para a Reforma. Eu li lá 20 razões, eu selecionei as que mais me chamou a atenção. Qual a razão? Por que mudar a minha alimentação, meu estilo de vida? Primeiro, para honrar a Deus. Segundo, que transgressão da lei natural também é uma violação dos 10 mandamentos. Para prevenir a enfermidade, para a preparação para a vida futura, preparação para a chuva serôdia, preparação para o alto clamor, preparação para a trasladação ao céu e o aperfeiçoamento do caráter de Cristo em nós. Não lhes parecem razões muito boas e suficientes? Quando Deus dá uma luz, um conhecimento, se nós rejeitamos aquela luz, aquele conhecimento, Ele não nos pode dar a bênção completa que Ele tem para nós, até que nós pratiquemos aquilo e coloquemos em prática. Muitos me têm perguntado, que procedimento devo seguir para preservar a minha saúde? Minha resposta é, deixai de transgredir as leis de vosso ser, deixai de condescender com o apetite depravado, e ingeri alimentos simples, vesti-vos saudavelmente, o que requererá modéstia e simplicidade, trabalhai de maneira saudável e não adoecereis. Uma fórmula bem simples, não? Às vezes nos excedemos no trabalho, no alimento, em qualquer outra coisa, aí vem as consequências. É pecado estar doente, pois toda doença é resultado de transgressão. Todos nós ficamos doentes. Eu não estou aqui num pedestal mais alto, eu me coloco no mesmo nível. Às vezes nós ficamos doentes, mas se você analisa a sua vida, você vai ver as causas que levaram você a ficar doente. Claramente, Deus vai lhe mostrar. E nos compete agora pedir perdão a Deus, porque abusamos da nossa saúde e fazer as mudanças necessárias para que a nossa saúde possa ser restaurada. Porque uma coisa é certa, Deus não fará um milagre para evitar as consequências dos nossos maus hábitos, mas Ele quer que nós mudemos de hábitos, e o nosso corpo, automaticamente, um milagre vai acontecer, nosso corpo vai se restaurar a sua saúde. A doença, uma definição clássica de doença, inspirada por Deus. A doença é um esforço da natureza para libertar o organismo de condições resultantes da violação das leis da saúde. Em caso de doença, convém verificar a causa. As condições insalubres devem ser mudadas, os maus hábitos corrigidos. Então se auxilia a natureza em seu esforço para expelir as impurezas e restabelecer as condições normais no organismo. Simples fórmula. Ficou doente? Procure a causa. Tire as situações, as condições insalubres, corrija os maus hábitos. E então ajude o seu corpo a restabelecer a saúde, através de quê? De hidroterapia, sauna, massagem, sucos, o que você quiser, achar que ajuda o corpo. Ajude o corpo a expelir as toxinas, porque o acúmulo de toxinas no corpo é o que causa doença, doenças degenerativas, artrite, câncer, etc. A presente geração tem confiado o seu corpo aos médicos e as suas almas aos ministros. Essa é uma coisa muito séria. São 2 erros que comete a presente geração: confiar a sua alma aos pastores e o seu corpo aos doutores. Quer dizer, nós temos que mudar, temos que tomar o controle da nossa vida espiritual e da nossa vida física. Temos que aprender a alimentar-nos da palavra de Deus e não esperar vir na igreja no sábado para que o pastor coloque o alimento na sua boca. Não. Alimentar-se, saber compreender a verdade, para saber por si mesmo, por nós mesmos, o que é a verdade. E segundo, confiar não nos médicos que vão trazer cura para você, mas entender como prevenir e curar as doenças. Se estão doentes, vão ao médico. Creem em tudo que ele possa dizer, ingerem qualquer coisa que ele possa prescrever, pois não lhe pagam um liberal honorário, e não é seu dever conhecer seus males físicos e o que prescrever para deixá-los bem, sem precisarem ser atormentados com o problema.
Não, acaso os pastores não recebem seu salário para estudar a Bíblia por nós e nos dizer o que crer? Isso não deve ser assim. Devemos tomar o controle da nossa vida espiritual e o controle da nossa vida física. Aprender a preservar e a curar as nossas doenças. Cada violação do princípio em comer e beber embota as faculdades perceptivas, fazendo impossível para o homem apreciar ou dar o verdadeiro valor sobre as verdades eternas. Esse é o ponto mais importante para nós como adventistas. A mensagem de saúde é o braço direito da mensagem do terceiro anjo. É a mensagem que vai ajudar a preparar um povo para estar de pé quando Cristo venha. Agora, no livro No Deserto da Tentação, excelente livro, se alguém não lê, eu recomendo. Ela diz aqui que o povo de Israel do passado, pela sua condescendência com o apetite pervertido, foram levados a cometer graves e numerosos pecados. Olha bem, se eles tivessem considerado, primeiramente, os reclamos de Deus, e depois as suas necessidades físicas, em submissão à escolha por Deus do alimento apropriado para eles, certamente nenhum deles teria sucumbido no deserto. Apenas 2 pessoas adultas que saíram do Egito conseguiram entrar na terra de Canaã. 2. Todos os demais ficaram largados e mortos no deserto deste mundo. E a palavra de Deus disse que tudo isso foram escritas como exemplo para nós que vivemos no fim dos séculos. Exemplo, advertência. E ela coloca aqui a causa primária, a razão principal lá no começo, onde foi o começo do problema, é que rejeitaram a dieta que Deus escolheu para eles. E por isso, por rejeitarem a dieta que Deus escolheu para eles, eles foram levados a outros numerosos pecados e, por fim, se perderam. É um exemplo, uma advertência para nós. Se tivessem aceitado, veja bem, alguns de nós não gostamos da ideia de que Deus tem que escolher o alimento que eu vou comer. Deus quer escolher a roupa que eu vou vestir. Sabiam que nós não podemos escolher nossas próprias coisas, decidir por nós mesmos, fazer o que nós queremos, comer o que nós queremos e ainda por cima chegar no céu? Sabiam vocês disso? Não podemos. Por isso que Deus escolhe, isso aqui é a comida que você vai comer. Se você quer chegar lá, isso aqui você vai vestir, isso que você vai fazer. Nós dizemos que somos servos de Cristo, certo? Servo é o escravo, é aquele que não tem escolha própria, não tem vontade própria. Ele pergunta, Senhor, qual é a tua vontade para mim? E faz, sem pergunta. Mas a gente não gosta muito dessa ideia de que Deus nos diga até o que nós temos que comer. Mas esse é o plano de Deus para a nossa salvação. Uma citação muito interessante, vocês vão gostar. A citação, eu sou adventista há 35 anos, lá em Utah Pines, eu fui colocado em contato com essa citação. Olha só, quando Cristo aceitava convites para festas e reuniões, e ele o fazia com frequência, ele não participava de todo o alimento oferecido a ele, mas discretamente comia aquilo que era apropriado para as suas necessidades físicas, evitando as muitas coisas que eles não necessitavam. Ele sempre ia para banquetes, para festas, casamentos. Você sabe, nesse lugar tem de tudo que você possa imaginar para comer. Mas ele não participava de tudo. Ele era um exemplo para os discípulos e para nós. Os seus discípulos eram frequentemente convidados com ele. E a sua conduta era uma lição para eles, ensinando-os a não condescender com o apetite, comendo demasiado ou comendo alimentos impróprios. Então, 2 maneiras que nós podemos condescender com o apetite: comendo alimentos impróprios, que não são saudáveis, e comendo demais, até do alimento que é saudável. Então, ele comia com moderação e só aquilo que ele precisava. E então, ele mostrou que enquanto alguns alimentos servidos poderiam ser comidos, outros deveriam ser deixados de lado. Então, quando você for convidado numa festa, num casamento, num aniversário, toma o exemplo de Jesus. Esse foi tirado de Manuscritos Liberados, volume 7, 412. Coma aquilo que você sabe que é bom para o seu corpo e deixe de lado aquilo que você sabe que não é bom.
à medida que nos aproximamos do fim do tempo, a tentação do inimigo para ceder ao apetite será cada vez mais poderosa e difícil de vencer. Por que isso? Porque o alimento hoje em dia, ele é resultado de investigações, de pesquisas, e ele tem o propósito de fazer com que as pessoas fiquem viciadas naquela comida, seja na pizza, ou no hambúrguer, ou na bebida. Ele causa um prazer tão grande pelos condimentos, pelo açúcar, pelas coisas que eles colocam, que causa um prazer tão grande que torna você viciada naquela comida. E a comida vicia. Tem gente que é viciada em comida. E então, aí vem as consequências todas que a gente já sabe, obesidade, problema do coração, toda aquela coisa. Então, é muito poderosa a tentação do apetite. Por isso que Deus nos afirma, aquele que vencer o apetite, como Jesus venceu na primeira tentação no deserto, ele estará capacitado, terá poder moral para vencer qualquer outra tentação de Satanás na sua vida. Mas se nós falharmos no apetite, não vamos vencer as demais coisas que temos que vencer. Porque Jesus disse, aquele que vencer, como eu venci, se sentará comigo no meu trono, como eu venci e sentei no trono com meu Pai. É necessária a vitória. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor Deus que te sara. E que doenças eram essas que Deus mandou sobre os egípcios? Pois hoje em dia eles tiveram já curiosidade de botar as múmias debaixo do scan, e descobriram que as múmias tinham artrites, câncer, diabetes, doenças do coração, hipertensão, doenças dos rins. As mesmas que padecemos hoje em dia. E nós, adventistas, padecemos igual, porque comemos igual que eles comiam, e que o mundo come. Então, a maioria das doenças que a família humana padece e continua padecendo, elas têm sua origem, elas foram criadas pela própria desobediência e ignorância das leis de saúde. Essas pessoas parecem indiferentes no que se respeita à saúde e trabalham com perseverança para se fazerem em pedaços. E quando ao quebrados e debilitados no corpo e na mente, vão em busca do médico e enchem-se de drogas até morrer. Esse não é o plano de Deus para o seu povo. Então, por isso que Deus deu instruções a respeito de como evitar a doença e como tratar. O assunto da reforma de saúde tem sido apresentado nas igrejas. A luz, porém, não tem sido recebida de coração. As condescendências egoístas, destruidoras da saúde, de homens e mulheres, têm anulado a influência da mensagem que deve preparar um povo para o grande dia de Deus. Se as igrejas esperam ter poder, terão de pôr em prática a verdade que Deus lhe deu. Aqui é must, terão de pôr em prática. E que eu saiba, nós estamos esperando o poder do alto, certo? Chuva serôdia. Mas nós não podemos ter até que coloquemos em prática a verdade que Deus nos deu, é o que está escrito aí. Se os membros de nossas igrejas desprezam a luz sobre esse assunto, colherão o resultado certo em degeneração física, degeneração tanto espiritual como física. E, infelizmente, é isso que estamos vendo nas igrejas. Degeneração física, doenças de todo tipo e doenças espirituais também. Mornidão, apatia, mundanismo. Uma coisa vai ligada com a outra, porque desprezamos o conselho de Deus com respeito à alimentação que Ele escolheu para nós. Mas aqueles que perseveram na obediência às leis de saúde ceifarão galardão em saúde de corpo e em saúde de alma. Se enfraquecemos o corpo pela condescendência própria, pela transigência com o apetite e pelo vestir-nos de acordo com as modas destruidoras da saúde, a fim de estar em harmonia com o mundo, tornamo-nos inimigos de Deus. Assim que Deus nos deu uma mensagem. Se rejeitamos essa mensagem, Deus nos considera inimigos. Se somos amigos, fazemos o que Cristo manda, como Ele nos orientou. Os membros da igreja carecem de um despertamento para que possam reconhecer a sua responsabilidade de comunicar a outros essas verdades. Os que foram iluminados pela verdade devem ser portadores de luz para o mundo. Esconder a nossa luz no tempo atual é cometer um erro terrível. Esconder a nossa luz
no tempo atual é cometer um erro terrível. A mensagem para o povo de Deus é: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Todos são responsáveis. Responsabilidade de todos de comunicar essas verdades. E num texto do Espírito de Profecia, ela tem uma citação que a mim me chocou um pouco. Ela diz: todos são responsáveis, só os idiotas que não são responsáveis. Eu falei, quê? Ela usa a palavra idiota no sentido normal, correto da palavra. A pessoa que tem retardo mental. A pessoa retardada mental não será responsável por esta luz. Mas se nós não formos retardados mentais, Deus nos considera responsáveis de praticar e de ensinar as outras pessoas. Interessante. Primeiro, então vamos recapitular brevemente, com isso terminamos, as lições que aprendemos. Causa e efeito, responsabilidade individual cada um tem na sua saúde. Segunda lição, só Jesus pode curar, Ele é o médico dos médicos. Ele pode curar a alma, pode curar o corpo, pode curar a consciência culpada e pode restabelecer completamente a saúde. Devemos aprender a cuidar da nossa saúde, ensinar os demais também. Quarta, decisão e esforço individual para mudar. Cada um é responsável, é livre de escolher. Responsabilidade, decisão individual. E não é fácil mudar. Eu sei, todos sabemos que não é fácil a mudança. Principalmente se você está num estilo de vida já há 30, 40, 50 anos. Ninguém disse que é fácil. A salvação em si não é fácil. A Bíblia não ensina que a salvação é fácil, mas a força vem de Deus. Deus nos dá fortaleza para obedecer os requisitos que Ele nos dá. Sabedoria e força são dons de Deus, e são dadas liberalmente e gratuitamente àqueles humildes, àqueles que necessitam e que clamam a Ele. E o apetite é a primeira vitória que devemos ganhar nesta vida, na batalha contra o pecado, contra Satanás, contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. O apetite, controle do apetite, domínio próprio, temperança, porque toda intemperança é pecado. Que Deus nos abençoe, que possamos realmente cumprir a nossa parte na preparação que temos para o encontro com Jesus. Que possamos ser mais do que vitoriosos pelo grande e poderoso nome de Cristo Jesus, porque dele é o poder e a glória para sempre. Amém.